Que essa passagem de Mateus 7, ela tem muitas ilustrações interessantes, né? E a gente poderia ficar a noite toda aqui falando delas. Aí eu queria destacar duas. Uma, até o Marcos citou, falando da questão do caminho estreito e do caminho largo. E assim, há um tempo que eu reflito sobre essa ideia do caminho estreito, do caminho largo, como um insight muito interessante, né? Porque o caminho estreito, ele já tem, assim, geograficamente, né? Na sua forma, uma configuração que ele estimula a proximidade, né? A aproximação, o caminho comum, o toque, aquele lugar apertado onde a gente esbarra com o outro, onde a gente está mais próximo, aquele lugar que quando você fecha os olhos você imagina um lugar onde você caminha junto, conversando, abraça, em oposição ao caminho largo, que é um caminho muito vasto, que facilita as pessoas a andarem de forma solitária, onde, por ser largo demais e grande demais, as pessoas se distanciam uma das outras na caminhada. Você pode andar com muito mais tranquilidade sozinho, né? Sem esperar, sem tropeçar, sem ir em direção ao outro. É meio que você tem mais facilidade de ditar o seu ritmo e andar de forma solitária, independente, sem pensar no outro que ficou para trás ou sem se preocupar com o outro que está muito à frente. Essa ilustração, essa ideia, essa alegoria do caminho estreito e do caminho largo, eu acho que ela cabe muito, né, para a nossa caminhada, né, onde todos nós escolhemos o caminho estreito, que é esse caminho apertado, mais difícil, que parece que não cabe todo mundo, mas a gente tem que se ajeitar, tem que se apertar, tem que caminhar junto, aonde alguém que se distancia para frente ou para trás, a gente percebe com mais facilidade, porque é um caminho que, por ir se afunilando e ser muito apertado, a gente está muito mais próximo. Então, acho que isso é algo importante da gente pensar nessa ideia, nesse conceito, né? Nessa ilustração que o caminho estreito nos permite entender. E por isso eu acho essa alegoria, essa contribuição muito interessante. E o outro é essa ideia do nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, que eu acho que é algo muito forte, né? Eu acho que ele é meio que chave de muitas das coisas que a gente tem na nossa caminhada cristã, porque uma vez que você não determina quem é aquele que serve a Jesus a partir da ideia da linguagem, a partir de um comportamento que vem pelo falar, porque é claro que aqui a gente vai abrir as possibilidades, né, de interpretação com relação a isso. Mas Jesus fala para quem ele sabe, que entende as referências do que ele está falando. Então, esse trecho ele tem muito a ver, por exemplo, com Isaías 29:13, onde Deus fala basicamente a mesma coisa, né? Que ele já estava cansado de ouvir aqueles que oravam e falavam em nome dele. Aliás, muito interessante que Deus fala que fazem a sua relação de maneira como aprenderam mecanicamente, né? E tem algumas versões que usam conforme eles aprenderam de forma rotineira. Então aquilo caiu na rotina, dominou como que é o formato, como que se fala, como que se comporta, e assim faz. E quando Jesus diz, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, mas aquele que fizer a vontade do Pai, também traz outro problema, porque qual é a vontade do Pai? E aí a gente não tem nada que nos permita determinar o que é a vontade do Pai para o outro especificamente. A gente está sempre junto, construindo, descobrindo, se revelando, onde a gente caminha junto, conversa, a gente ora junto, a gente busca, a gente vai construindo esse entendimento, esse discernimento, a gente vai construindo a partir do corpo de Cristo. Então acho que Portugal foi eliminado. Então nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, eu acho que ele é um termo, eu acho que é uma expressão assim muito forte, porque é algo que a gente pode se apegar com muita facilidade, né?
E a gente fica, dentro desse contexto que o Marcos falou, a gente fica imaginando, né? Você imagina que alguém tem isso como certo, né? Tá ali naquele lugar, naquele espaço, todo domingo ou toda semana, se comportar dessa maneira, falar exatamente desse jeito. Quer dizer, não, como diz por aí, né? É batata, não tem erro. Como que você faz tudo isso e naquele momento você repete para Deus tudo que você fez e Ele diz que você não o conheceu, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então, qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai exige, sobretudo, verdade. Verdade, mas não uma verdade conceitual, é uma verdade consigo mesmo. Quando você é você mesmo, quando você não tenta se adaptar a uma forma para fazer parte de um contexto ou parte de um convívio. A verdade é aquilo que está realmente em você, quando você confia nas pessoas com quem você convive, para falar das suas angústias, das suas dores, das suas fraquezas. Então isso tem muito a ver com a vontade do Pai. A vontade de Deus vai sempre na direção da verdade, vai sempre na direção da autenticidade, vai sempre na direção daquele que não se oprime e que não é oprimido para poder ser alguém que um grupo, um corpo deseja que ele seja. Mas aquele que busca dentro de si ser verdadeiro e autêntico diante de Deus. Então, a partir disso, a vontade do Pai, ela se abre, né, naquilo que a gente vai procurando. Então, aliás, todas as ilustrações eu acho muito bonitas. Eu destaco essas duas como que eu considero muito fortes, com relação ao nosso caminho estreito que a gente escolheu, e aí a gente está junto nesse caminho que é apertado, afunila, a gente se esbarra, se abraça, espera, não dá para passar, ajuda o outro caiu, a gente persegue, o outro tropeça, o outro ficou para trás, a gente está mais junto. E essa ideia de que não é aquele que disser Senhor, Senhor, que evidentemente não está restrito só na questão da linguagem, está ampliado para toda uma ideia de comportamento, onde não há verdade, há só a obediência dos comportamentos. Amém?